A lição 5 ela tem um tema extraordinário, um tema maravilhoso, que fala sobre avivamento e missões. E o versículo-chave está em Abacuque, capítulo 3, no verso 2, que diz: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Não sei se o coral preparou a canção baseado nesse versículo, ou lembrando, mas foi extraordinário. Eu estava sentado ali, achei fantástico. Parabéns ao coral que cantou uma canção, e a primeira canção que eles cantaram começa com esse versículo, e eu achei lindo demais. E o que mais me chama a atenção, irmãos, nesse primeiro versículo é: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Por quê? Porque normalmente eu que trabalho com jovens, e a gente que tem um trabalho com jovens e adolescentes, a gente nota que a gente faz um congresso de jovens, a gente faz um evento, a gente faz um acampamento, passa 3 meses, passa 2 meses, passa até 1 mês, o fogo diminui. Então a gente é cheio do Espírito Santo aqui, e aí aos poucos a gente vai perdendo aquela alegria, aquele entusiasmo. A gente vai para um acampamento, e normalmente quando eu vou ministrar em acampamento de jovens, eu falo para ele que o momento de maior falsidade dos jovens é os acampamentos. Por quê? Porque eles são cheios do Espírito Santo, choram, são tomados pela presença de Deus, voltam para casa dizendo que foram cheios da presença de Deus, mas passa 1 semana, passa 1 mês, a gente volta a ser a mesma pessoa. Só que isso a gente nota que não é simplesmente só com jovens, isso é com a igreja. A gente é tomado pela presença de Deus e passa pouco tempo depois, aquele fogo, aquele amor vai-se embora. E aí quando a gente olha esse versículo, a gente está vendo em Abacuque ser escrito: aviva, Senhor, no meio dos anos, no meio do tempo. Então, de tempo em tempo, Senhor, que o Senhor venha nos encher da tua presença, porque nós necessitamos, porque nós ficamos muito mais tempo em contato com o mundo do que em contato com a igreja. E aí, como nós estamos mais em contato com o mundo do que com a presença de Deus, nós estamos mais tendenciosos a fazer o quê? A nos esquecer daquilo que Cristo fez por cada um de nós. Por isso que todo ano eu gosto de, se não lançar um filme novo, eu gosto de assistir aquele filme A Paixão de Cristo, ou eu assisti esses dias atrás a série The Bible no Netflix. Por quê? Porque quando eu assisto e vejo aquelas cenas de Cristo sendo crucificado, eu me lembro do sacrifício que Jesus fez na cruz, e tudo que Ele fez foi algo grandioso por mim. E aí eu me lembro, falo assim: olha, foi grandioso o que Jesus fez, então eu preciso buscar cada vez mais a presença de Deus. E o texto áureo fala dessa forma. E a verdade aplicada diz assim: quando somos confrontados pela palavra e nos arrependemos dos nossos pecados, Deus opera renovação pelo Espírito Santo e nos traz avivamento. A Bíblia está dizendo que quando nós somos confrontados pela palavra, nos traz arrependimento. Só que o grande problema que a gente nota hoje dentro da igreja é que hoje ninguém gosta de ser confrontado. Hoje, se nós somos confrontados na casa de Deus, a primeira coisa que a gente faz: não gostei disso, a gente muda de igreja, né, pastor Rafael? Então hoje, em vez de nós somos confrontados para melhorar, para crescimento, para que a gente cresça em Cristo, quando a gente é confrontado, o que a gente faz? A gente muda de igreja. Porque é mais fácil hoje nós encontrarmos uma igreja que se adequa àquilo que a gente gosta. Só que a palavra de Deus, ela nos traz confronto todos os dias para que a gente melhore. E nós só vamos melhorar quando nós ouvirmos a palavra de Deus, formos confrontados por ela e arrepender daquilo que a gente está fazendo. E aí o Espírito Santo de Deus nos mostra isso. Quando voltarmos para a palavra de Deus, nós vamos ver o que Cristo pensa a respeito de cada um de nós e o que Cristo tem para cada um de nós. E aí nós vamos nos melhorar cada vez mais, vamos ser forjados através da mão do oleiro, para que nós possamos melhorar, crescer e entender a grandiosidade daquilo que Cristo tem para cada um de nós. E um dos objetivos da lição que mais me chama a atenção aqui, irmãos, é o último, que diz: esclarecer que após vivenciar o avivamento, a igreja volta ao ideal da grande comissão. E o ideal da grande comissão está em Mateus capítulo 28, que diz dessa forma: Jesus dizendo: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. O grande problema é esse, irmãos. A Bíblia está dizendo que quando nós formos enviados, nós precisamos entender e obedecer aquilo que Cristo ordenou a cada um de nós. Hoje as pessoas amam usar uma camiseta que diz sobre Jesus. Hoje as pessoas amam compartilhar Jesus por um monte de lugar, mas as pessoas não amam obedecer a Cristo, obedecer aos mandamentos de Cristo, obedecer o que a palavra diz.
E Jesus também diz de uma forma bem clara, diz assim, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Então a maior prova de amor que nós podemos dizer para Jesus, não é fazer um bilhete dizendo que nós somos apaixonados por Ele, não é postar na rede social que a gente ama Jesus, não é usar uma camiseta dizendo que a gente ama Jesus. A maior prova de amor de alguém que ama a Cristo é obedecer o que a palavra dele diz. E hoje a gente foge disso. A gente foge de obedecer o que a palavra diz a cada um de nós. E hoje o objetivo, a Bíblia está dizendo assim, o objetivo da lição é esse, é eu e você entendermos o para que nós fomos chamados e obedecermos aquilo que Cristo tem para cada um de nós. Não é à toa que Ele deixou os mandamentos para cada um de nós. E quando a gente obedece à voz de Deus, irmãos, é totalmente diferente do que simplesmente ter uma liturgia religiosa. Fui esses dias atrás até o Sergipe, e eu estava lá no Sergipe, eu tinha 6 escolas para falar em um dia. Quando eu terminei de falar na 6ª escola, já era o final de tarde, chegou um pastor que estava nos acompanhando e falou assim, o irmão poderia falar na minha igreja? Aí eu falei assim, eu vou, irmão, mas não queria não, estava cansado, já tinha falado 6 vezes aquele dia, mas eu falei, eu vou. Perguntei, irmão, onde é a igreja do pastor? Aí ele falou assim, é numa fazenda. Falei, mais lindo ainda, irmão, eu estou indo, com alegria no coração. Mas Deus falou, vai. E eu fui, me arrumei, e à noite eu estava naquele culto, cheguei lá, eu falei assim, onde é o salão que o irmão faz o culto? Ele falou, dentro do curral. Eu falei, o meu ministério está crescendo, irmão, olha aí, eu estou agora no curral. Imagina, estou viajando nas nações e agora eu vim parar dentro do curral. E aí eu comecei a ministrar e eu lembro que ele tinha umas 25 pessoas naquele curral. E eu falei, eu vou pregar com alegria aqui hoje nesse coração, independente da situação, independente do lugar onde eu estou. E eu terminei de ministrar, irmãos, e a hora que eu terminei de ministrar, falando para aquelas poucas pessoas, eu fiz o apelo, 6 pessoas aceitaram a Jesus. Aí eu fiz o apelo, 6 pessoas entregaram a vida para Cristo. O que mais me chamou a atenção foi que o pastor chegou chorando. E ele falou assim, Guilherme, estou muito feliz hoje com a sua presença aqui, porque eu nunca tinha aceitado mais de uma pessoa a Jesus de uma vez aqui. E hoje aceitou 6. Eu falei assim, aquilo que às vezes é pequeno para a gente é grandioso para muitas pessoas. Às vezes um tempo pequeno que a gente se dispõe em pregar o Evangelho, em ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, para a gente é pouco, para a gente é algo grandioso. E aí sabe o que o Espírito Santo de Deus me mostrava? Eu sentei e aí veio a senhorinha que morava na casa da fazenda, a senhorinha veio, uma senhorinha banguela, veio, me abraçou e falou, filho, a chave das grandes portas que Deus entrega para a sua vida está em lugares como esse. Poucas pessoas conseguem alcançar grandes lugares, por quê? Porque as chaves das grandes portas estão em lugares pequenos como esse, e eles não têm coragem de vir aqui buscar. E o Espírito Santo de Deus te entrega a chave de algo grandioso aqui nesse lugar, e eu falei para Deus, eu falei assim, Deus, porque Deus é especialista em fazer isso, irmão. Ele nos entrega coisas grandiosas em lugares onde a gente nem imagina que vai ter. Às vezes a gente acha bonito, e eu acho extraordinário, porque o Espírito Santo de Deus tem falado isso. Olha o que o Espírito Santo de Deus falou esses dias para trás em meu coração. É chegado um tempo onde nós iremos, o sobrenatural em nossa vida, irmão, tem que se tornar algo normal. Se qualquer um dos pregadores que estão aqui receber um convite do bispo para pregar aqui na Santa Ceia, vai ser a coisa mais sobrenatural para cada um de nós, né, pastor Rafael? Eu falei assim, eu me senti honrado, rapaz do céu. Recebi um convite para pregar na Santa Ceia da minha igreja, a igreja lotada. É sobrenatural para mim. Para o bispo não, porque toda Santa Ceia ele que prega, é normal. E o Espírito Santo de Deus quer que cada um de nós vivamos coisas dessa forma. Aquilo que é sobrenatural para um monte de gente começa a se tornar algo normal. E aí eu tenho buscado isso cada vez mais. Senhor, eu não quero que milagres sejam coisas extraordinárias e sobrenaturais. Eu quero que se torne normal no nosso dia a dia. A gente passar pelas pessoas, tomado pela presença de Deus, e a gente transformar a vida de muitas pessoas. E é isso que nós precisamos começar a notar. Nós podemos ser fonte de transformação. E a gente está disposto, irmão, a obedecer muita coisa, menos a Deus. Quer ver? Presta atenção, fica de pé no seu lugar, por favor. Todo mundo de pé. Pode sentar. Vocês obedeceram eu que não sou nada. Dá para notar isso, pastor Wellington? A gente obedece gente que não é ninguém. Nessa terra eu não sou ninguém. Mas a gente obedece. Agora aquilo que de verdade tem poder para a nossa vida, a gente não obedece. Falei para todo mundo ficar de pé.
acho que 99%, não sei se alguém ficou sentado, mas o povo obedece gente normal. E não obedece aquele que tem poder e autoridade para transformar, mudar, restaurar e fazer o que preciso for. Então a gente pensa muito pequeno. A gente consegue fazer algo que às vezes, igual todo mundo ficou de pé, nem questionou e ficou em pé. Agora quando é Deus pedindo para a gente fazer algo, a gente questiona ele. Né, Rafael? Deus fala assim, meu filho, vai e faz esse tipo de coisa. A gente fala, não, Senhor, mas não tem jeito de fazer esse tipo de coisa não dá mais fazer coisa. Porque se fosse Deus falando, fica de pé, um monte de gente ia falar assim, para que ficar de pé? Mas na Bíblia não fala para ficar de pé. Olha, eu não achei em lugar nenhum na Bíblia para ficar de pé. Irmão, quando Deus mandar, pode estar na Bíblia, pode não estar. Se Deus mandou você fazer, faz. Porque o que Deus sempre vai fazer na nossa vida é extraordinário. É algo grandioso, é além da conta. Por isso que quando Deus pede, se a gente for pensar, irmão, tudo que aconteceu na palavra de Deus é fora de lógica. E as pessoas sempre vão criticar aquilo que é colocado como uma missão para cada um de nós. Qual que era a missão de Noé, irmão? Construir uma arca. Todo mundo criticou, falou mal, julgou, só até chover. O dia que choveu, acabou as críticas. O dia que choveu, acabou os questionamentos. O dia que o Espírito Santo de Deus fazer aquilo que Ele tem preparado na sua vida começar a acontecer, irmão, todos os críticos ao seu lado vão ter que entender, eu poderia ter dado ouvido a essa pessoa e aquilo que Ele estava falando para mim. E a Bíblia começa citando dessa forma. A Bíblia diz sobre avivamento, missões e a história da igreja. E avivamento e missões, eles caminham juntos, eles andam entrelaçados. Quando voltamos para a palavra, nós somos direcionados sempre ao propósito real de Deus para as nossas vidas. Se a gente voltar à Bíblia, irmão, sabe o que é a Bíblia? Quando você compra uma televisão, a televisão ela vem com um manual de como você lidar com ela. Se você não conseguiu resolver com o manual, tu tem que voltar para o fabricante. O que é a Bíblia? A Bíblia é o primeiro manual de cada um de nós. Está dando defeito de fábrica na sua vida, irmão? Vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia que você vai achar a resolução dos seus problemas aqui na palavra de Deus. O problema é que a gente não quer ler. O problema é que a gente não quer se envolver com a palavra de Deus. Por quê? Porque quando nós somos envolvidos com a palavra de Deus, a palavra de Deus nos confronta e nos forja a ser alguém melhor. A gente é meio esquisito, irmão. Esses dias para trás eu estava falando e Deus colocou algo no meu coração. Sabe quanto que é 1% do seu dia? 1% do meu e do seu dia são 14 minutos e 40 segundos. Quanto tempo, irmão? 14 minutos e 40 segundos. Como que você faz essa conta, irmão? É os 60 minutos vezes as 24 horas. Então nós temos 24 vezes 60, vai dar 1440, você divide por 100, vai dar 14 minutos e 40 segundos. Olha o tanto que a gente é esquisito, irmão. Nós queremos tudo de Deus e poucos aqui têm coragem de entregar 1% para Deus. 1% do nosso dia são 14 minutos e 40 segundos. E eu sei que tem poucos aqui que se dispõem a todos os dias passar 14 minutos e 40 segundos com Deus. Aí nós queremos tudo de Deus, fala, Senhor, me entrega tudo que o Senhor tem, eu quero o que o Senhor é, eu quero a sua grandeza, eu quero o seu poder. A gente quer tudo de Deus e a gente não está disposto a entregar nada. Nós não estamos dispostos a entregar nada para Deus. Quando eu e você entendermos que nós fazemos parte da grandiosidade do que Deus tem para fazer, e quanto mais eu me entrego pelo reino, mais eu vejo o reino de Deus crescer, aí as coisas de Deus começam a acontecer na nossa vida. Avivamento vai acontecer quando a gente se dispor a viver isso, porque quando você vai olhar para os avivamentos da palavra de Deus, tanto os da Bíblia quanto os que aconteceram há anos atrás, nós vamos ver que foram pessoas que se dispuseram a fazer um pouco mais a Deus. Orar um pouco mais, buscar um pouco mais, clamar um pouco mais. Eu assisti essa semana o filme dos Vingadores, e assisti junto com os meus filhos. Mas se a gente for olhar para a palavra de Deus, esses homens e mulheres de Deus, eles são muito mais que esses vingadores aí, porque esses vingadores têm poder. Tem poder, eles vão lá e soltam um poder e matam alguém. Não, o poder que a gente tem na palavra de Deus, e esses homens entenderam que o poder de um homem cheio da presença de Deus é a oração, é o joelho no chão, é a vida no altar e buscar a santidade cada vez mais. Esse é o poder de quem está aqui. E aqueles que se dispõem a fazer isso, irmão, podem ser considerados de verdade, igual a Bíblia fala, como os heróis da fé. Super-heróis, que de verdade resolveram ser além. O que é ser normal? O que é ser medíocre? É alguém que está na média. E hoje ser medíocre é isso, a maioria das pessoas são medíocres, pessoas estão vivendo na média. Mas existem pessoas que decidem viver acima da média, buscar acima da média, se entregar acima da média, e a gente vê resultado de tudo isso que a gente faz.
Billy Graham diz: avivamento não é descer a rua com um grande tambor, é subir ao Calvário com um grande choro. É a gente gastar o nosso tempo. A Bíblia fala assim: olha, vocês querem entender a preciosidade de algumas coisas? São em coisas simples. Esses dias para trás eu estava lendo a Bíblia e quando eu vejo Cristo dizer assim: olha, entra para dentro do teu quarto, fecha a porta, e o Deus que você serve, Ele vai te ver. Achei interessante isso, porque Ele tinha que era ouvir, não era? Mas está dizendo que Ele vai nos ver. Porque a cena de Cristo nos ver de joelho dobrado dentro do nosso quarto, dentro da nossa sala, separando um tempo para Ele, é muito mais bonito do que Ele vai falar. Porque Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. Tudo que você pedir para Deus, Ele já sabe. Mas a cena de você separar um tempo para falar com Deus, dobrar os seus joelhos, estar na presença dEle, buscando algo maior, é o que faz a diferença na nossa vida, irmão. Lembrar do sacrifício na cruz, lembrar de cada uma dessas coisas. E avivamento é isso, é tornar-se mais vivo, tornar-se mais forte. É pedir a Deus: Senhor, todos os dias. As pessoas perguntam assim: eu converti uma vez. Não, conversão é todos os dias a gente se converter. Todo dia eu preciso me converter um pouco mais a Cristo. Todos os dias eu preciso me aproximar um pouco mais de Cristo, porque quanto mais próximo de Cristo eu tiver, mais eu vou saber. Por isso que às vezes algumas pessoas falam assim: Guilherme, isso é errado, isso é um monte de coisa. Eu já parei de responder esse tipo de gente. Porque a única resposta para esse tipo de gente é falar assim: se aproxime de Cristo, esteja próximo dele, você vai saber o que passa no coração de Jesus. Você vai saber o que passa no coração de Cristo. Não adianta você dizer para uma pessoa que é errado uma coisa, falar que a pessoa nunca vai entender isso. Agora, quando ela se aproxima de Cristo, ela entende o que passa no coração de Cristo e fala assim: isso não agrada a Deus. Beber é pecado? Se você for olhar na Bíblia, vinho não é pecado. Mas aí eu me aproximo de Cristo e eu vejo e falo assim: eu não preciso disso. As pessoas parecem que querem viver no limite do pecado. As pessoas questionam, falam assim: aonde é o limite do pecado? Se aqui é o limite do pecado, aqui é onde eles querem viver. Eles gostam de, eles estão acostumados com água nos artelhos, sendo que Deus está nos levando para a gente mergulhar nele, mergulhar no rio de vida, que traz transformação, que traz mudança, que gera vida para cada um de nós. E quanto mais próximo de Cristo o Guilherme tiver, mais próximo eu vou ser constrangido daquilo que Cristo tem para mim. Que as palavras nos constranjam a ser pessoas melhores, irmão. A lição cita que o avivamento que aconteceu na era do rei Ezequias e do rei Josias trouxe constrangimento no povo. Na época do rei Ezequias, o templo foi purificado, o povo se livrou dos ídolos e levaram dízimo à casa do Senhor. Na época do rei Josias, o povo fez um compromisso de obedecer à palavra de Deus. Avivamento é isso, irmão. Avivamento não é a gente sair rodando, caindo. Não, avivamento é a gente ser transformado e mudado cada vez mais. Porque a gente olha para os avivamentos, a gente olha pescadores, pessoas simples, serem tomadas pelo Espírito Santo, e quando eles saem cheios do Espírito Santo de Deus, gera transformação no contexto de onde eles estão, das pessoas que estão à sua volta. Uma pessoa avivada, irmão, uma pessoa cheia do Espírito Santo, aonde ela chega, irmão, o infravermelho do olho dela passa assim e fala assim: aonde eu vou achar gente aqui para me ganhar para Jesus? Uma pessoa avivada, ela procura dessa forma: eu preciso me santificar por conta das vidas que estão perecendo e estão indo para o inferno. Uma pessoa que diz que é cheia do Espírito Santo de Deus e não se sente agoniada com as pessoas que estão indo para o inferno, irmão, ela não foi cheia do Espírito Santo de Deus, não. Não tem como ser tomado dessa forma. Aí no avivamento da história da igreja, nós temos muitos países que foram alcançados pelo poder do Espírito Santo. A gente tem Ilhas Fiji, tem Argentina, tem Chicago, tem vários países que foram tomados por avivamentos através de pessoas normais que se dispuseram a viver coisas extraordinárias. Porque quando você olha a história dos avivamentos, você vai ver que todos eram pessoas normais. E esse é o nosso questionamento: Guilherme, eu não sei falar. Guilherme, eu sou assim. Guilherme, eu sou limitado nisso. Essas pessoas também eram, irmão. Mas eles passaram por cima da sua limitação. Eles falaram assim: eu sou limitado, mas eu posso viver algo extraordinário acreditando naquilo que Cristo está dizendo para mim. Olha o que a Bíblia diz: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Só que a gente vive como se a gente só pudesse 90%. A gente vive como se a gente só pudesse quase todas as coisas. Não, a Bíblia está dizendo que eu e você, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, se nós somos fortalecidos por Cristo, existe poder em transformação na vida daqueles que se encontrarem com a gente por onde a gente passar.
Aí a gente olha para Abraão, primeiro missionário, assumir o chamado de Abraão. Quando a gente assume o nosso chamado, irmão, tudo à nossa volta muda. Abraão chamava Abrão, que significava pai exaltado. Aí quando ele assume o seu chamado, que entende aquilo que o Espírito Santo de Deus podia fazer, ele se torna pai de multidões. O primeiro homem a entender isso, ele se torna pai de multidões. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Tem noção disso? Pastor Deus, tem noção de que Abraão foi chamado amigo de Deus, pastor Rafael? Você entender essa grandiosidade, é difícil ser amigo do bispo. Só para você entender. É difícil ser amigo do bispo que você está na igreja, que você está aqui na igreja, que você congrega com ele. É difícil ser amigo do bispo. É difícil ser amigo do pastor Samuel. Por mais que está aberto para ser amizade. Mas eu estou dizendo assim, é difícil. Agora não, o homem foi chamado amigo de Deus. É chegar no céu e perguntar a esses homens. A hora que você chegar no céu, todo mundo aqui tem uma pergunta para fazer para alguém da Bíblia, a hora que chegar no céu, né? Chegar, abraçar Abraão, falar assim, pai do Senhor, Abraão. Ó, eu quero saber como que o Senhor foi chamado amigo de Deus. Isso aí é top demais. Isso é grandioso demais. Só que a gente não entende que o que o Espírito Santo de Deus quer fazer na nossa vida é muito maior do que isso. O Espírito Santo de Deus está procurando homens e mulheres de Deus nessa terra, que quando você chegar no céu e falar assim, Abraão, eu quero saber como que você foi amigo de Deus. Ele falou assim, vou te explicar, mas primeiro me conte como é que você conseguiu, em meio a esse mundo do século 21, permanecer fiel à presença de Deus, em meio àquele mundo onde ninguém permanecia fiel. Em meio a um mundo onde todo mundo era tomado pelas perdições desse mundo, você permaneceu. Eu vou te contar como que eu fui amigo de Deus, mas me conte como é que foi a sua vida enquanto você estava vivendo aquela... Eu também achei top. Eu entro nas escolas, irmãos, eu sou apaixonado pelas escolas. Essa semana nós entramos numa escola, a escola tinha 680 alunos, 570 aceitaram a Jesus. Eu vou chegar lá no céu e eu quero conversar, eu quero ter coisa para conversar com esses homens, com esses avivalistas. Eu não quero chegar lá e só ficar ouvindo as histórias dele não, porque as histórias dele já estão lembradas. Eu quero sentar junto com ele e compartilhar o que eu vivi aqui, e eles compartilharem o que eles viveram também, aquilo que não foi relatado na história. Por quê? Porque eles vão ter muita coisa para contar, mas eu também quero compartilhar muitas coisas daquilo que Jesus fez enquanto eu estive aqui nessa terra. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos viver coisas diferentes. Essa semana eu sentei com o bispo e falei, bispo, Deus colocou algo no meu coração e eu queria compartilhar com o senhor, ver se o senhor autoriza. Eu estava lá no Canadá estudando e eu falei para Deus, eu falei, Deus, tua palavra diz sobre o poder que existe na oração. E eu queria, Deus colocou algo no meu coração da gente encher, pelo menos uma vez ao mês, ou uma vez ao trimestre, a gente encheu o Serra Dourada com o nosso povo orando. Imagina se a gente unisse as igrejas de Goiânia, de cada 3 meses, ou uma vez no mês, para que o povo de Deus se unisse em oração. O que a Bíblia está dizendo é que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, esse povo se humilhar, ele vai atender o nosso clamor. Então vamos clamar, vamos juntar as igrejas de Goiânia inteira e vamos clamar pelos assassinatos, pelas drogas, pela prostituição, pelo governo da nossa cidade, porque aí quando a gente se unir, a gente vai ver algo grandioso acontecer. Ele falou assim, é muito doido isso que você está pensando. E difícil. Ele falou assim, porque a coisa que o povo menos quer hoje é orar. Eu falei, bispo, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Em janeiro nós estávamos com quase 500 jovens no sertão do Sergipe, pagando R$ 1.200 para ir fazer missões. A loucura de ver quase 500 jovens já no sertão, já para mim já é muito doido. Jovens no sertão, fazendo missão. E aí o Espírito Santo de Deus me mostrava e o bispo falou assim, então tá, pode fazer. E aí vocês vão receber a notícia de que nós vamos lotar estádios, a nossa cidade. Vamos lotar a nossa cidade para ver estádios lotados, para cantar e para ouvir pregação? Não, para orar. O povo de Deus vai orar. E por que eu estou contando isso aqui? Porque isso é só sonho.
Mas quando a gente dispõe a nossa vida a viver isso, nós vamos ver o estádio lotado. E eu dobrei os meus joelhos o dia que eu orei e falei: Senhor, estou dobrando meu joelho aqui de olho fechado. A próxima vez que eu abrir o olho, eu quero abrir com o estádio lotado e o povo orando. E é isso que Deus faz. Deus faz através de pessoas pequenas, coisas grandes que sonham grande. Para que eu vou sonhar pequeno? Se sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Entenda isso, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então sonhe grande, porque o seu Deus é grande. A gente canta 1 milhão de vezes aqui: sonhe grande, porque o seu Deus é grande. A gente canta, só que a gente não entende o que a gente canta. E é isso que o Espírito Santo de Deus tem para cada um de nós. O Espírito Santo dirige, motiva e nos surpreende. E surpreende mesmo, irmão. Que depois de Cristo subir aos céus, Cornélio, um dos chefes gentios, sabe o que ele faz? Vai atrás de Pedro, o primeiro gentil a se converter. Vai atrás de Pedro, e aí sabe o que acontece? Ele se prostra aos pés de Pedro, e Pedro fala: não, faz não. Eu sou homem igualzinho você, normal. A gente tem que adorar a Deus. Então imagina, aquilo que o Espírito Santo de Deus estava fazendo, e o que o Espírito Santo de Deus faz, ele rompe barreiras culturais, étnicas, econômicas e religiosas. Aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar para fazer, irmão, faz, porque nada vai te impedir. Nada impede alguém tomado pela presença de Deus e tomado pelo Espírito Santo de Deus. E aí a gente vai entender que quem faz a missão de verdade é o Espírito Santo de Deus, né? Missão na igreja após a reforma, a gente vê no século XIX, é chamado o grande século, onde 3 grandes avivalistas se destacam: Jonathan Edwards, Charles Finney e George Whitefield. Um sermão de Jonathan Edwards com o tema Pecadores nas mãos de um Deus irado. Jonathan Edwards se separou durante 2 dias em jejum e oração, se preparou, tanto que o dia que ele foi ministrar o sermão, as pessoas que estavam assistindo ele ministrar, ouvindo ele ministrar, viam que ele estava até debruçado em cima do púlpito, de tão debilitado que ele estava. Mas a mensagem que ele pregou foi tão poderosa, mas tão poderosa, que foi como se o inferno tivesse aberto e as pessoas tivessem, todo mundo entendendo o preço do pecado daquilo que eles estavam fazendo. A história conta que pessoas se seguravam nas colunas da igreja, de medo daquilo que o pecado poderia fazer na vida de alguma pessoa. Então são pessoas normais, irmãos. A gente acha que são pessoas extraordinárias. Não, são pessoas normais, mas que se dispuseram a fazer algo a mais por Deus, a se colocar ainda mais por Deus. Em 1800, William Carey é chamado de pai das missões. A história conta que ele era um sapateiro, mas que acreditava que Deus poderia fazer algo grandioso. E a oração dele era todos os dias no seu serviço. Ele tinha um globo terrestre, e todos os dias ele orava em frente àquele globo, perguntando para Deus: aonde o Senhor quer que eu vá, e aonde o Senhor quer que seja enviado missionários nessa terra. Hoje a gente abre o nosso computador e a gente abre o globo terrestre só para saber onde vai ser nosso próximo passeio, onde vai ser nossa próxima viagem. Eu quero passear, então deixa eu ver aonde eu vou passear. Quando chegou no final do ano, eu já tenho recebido muitas promessas. Deus falou assim: eu te enviarei às nações, eu farei de você coisas grandiosas. Aí eu falei assim: se Deus está falando que vai me levar às nações, como é que eu vou sem saber falar a língua do povo? Então eu cheguei na semana passada, depois de passar 3 meses e meio no Canadá estudando inglês. Se inglês é a língua universal, que todo mundo sabe falar inglês, então eu vou aprender inglês. E aí as pessoas perguntavam assim na sala de aula: Guilherme, por que você está aprendendo inglês? Por que você está aprendendo inglês? Eu falei: eu estou aprendendo inglês por um motivo só: eu preciso ganhar gente em outros países para Jesus. Ah, você não está aprendendo inglês para falar, não? Eu falei: não estou aprendendo inglês para falar, não. Eu estou aprendendo inglês porque eu quero pregar para outras nações. E o mais lindo, irmão, eu cheguei na minha sala de aula. Imagina, na minha sala de aula tinha 12 pessoas. 12 pessoas na minha sala de aula, 2 da Coreia, 2 do Japão, 1 da China, 2 do Vietnã, gente da Colômbia, da Venezuela. Eu olhava e eu passava andando nos corredores da minha escola, eu olhava para aquilo e falava assim: eu estou dentro de um campo missionário aqui. É a gente entender, a gente entrar dentro de algum lugar entendendo o que o Espírito Santo de Deus quer que eu faça aqui nesse lugar. Eu olhava para aquela escola e as nações separadas, eu falei assim: eu não sei falar a língua desse povo,
Mas deixa eu saber só um pouquinho para esse povo começar a aceitar Jesus. A minha escola tinha 140 alunos. Eu voltei com a certeza de que eu vi 38 aceitarem a Jesus de países diferentes. Países diferentes sendo tomados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu entendi, eu posso aprender inglês, mas o que Deus me trouxe para fazer aqui é muito maior do que simplesmente aprender inglês. Cheguei para o diretor da minha escola e falei assim: ô diretor, eu preciso de um culto aqui na minha escola. Ele falou: não tem como. Eu falei: preciso, sabe por quê? Porque eu estou aprendendo inglês, não é para falar inglês, eu estou aprendendo inglês para me pregar. E aqui eu vou testar minhas pregações. Aí ele falou assim: então tá bom, me liberou. Toda sexta-feira na minha escola, todas as sextas-feiras na minha escola, tinha culto na minha escola e Jesus salvando. Um num dia, 4 no outro, 5 no outro. Eu voltei com missão cumprida, irmão. Jesus nos entrega uma missão e a gente voltar e fala assim: missão cumprida. Mas eu entendi que a minha missão foi cumprida quando um dia eu fui almoçar. Eu tinha um amigo meu do Egito que era muçulmano. Sentei com ele, estou conversando e sentei do lado de uma senhora que era portuguesa lá na praça de alimentação. Eu conversando com ela, gastando meu inglês. Good morning, my friend. Ela perguntou: o que você faz no Brasil? Eu falei assim: eu sou pastor de jovens, eu cuido de jovens. Ela falou assim: eu odeio pastor. Eu não gosto de pastor, não. Ela falou com determinação. Eu falei: não tem nada para eu falar para essa mulher, né? Vai convencer ela. O Espírito Santo de Deus usou o muçulmano, porque o muçulmano levantou e foi lá na mesa dela assim, e falou assim: esse pastor aqui é diferente. Esse pastor carrega algo diferente. Ele voltou e sentou-se na mesa e eu fiquei sentado assim. Valeu a pena o meu tempo aqui nesse lugar. Ele pode não ter se convertido, esse aqui, mas ele conheceu alguém que carrega algo diferente enquanto pisou nesse lugar. No meu último dia eu abracei uma das meninas, antes de eu vir embora. Ela é homossexual, venezuelana. Foi para o Canadá, porque no Canadá é liberado casar. E ela foi para lá para casar e casou lá. Na sala de aula, um dia a professora perguntou assim: quem aqui vai na igreja? Eu falei: eu. Aí perguntou para ela: por que você não vai na igreja? Ela falou assim: porque eu não gosto de igreja. Eu só iria para a igreja se o Guilherme aqui fosse o pastor. No último dia ela me abraçou despedindo e disse assim: saiba de uma coisa, você mudou a minha vida. Esse Jesus que você serve é diferente do que a maioria serve. E aí eu entendi, eu sempre tenho falado, Jesus bem apresentado, irmão, ele é irresistível. O problema é que a gente não sabe apresentar Cristo para as pessoas. A gente não entende que as pessoas estão olhando Cristo através de cada um de nós. As pessoas vão amar Cristo ou vão odiar Cristo olhando para a gente. Por que você odeia Cristo? Por conta daquela pessoa, não é por conta de Cristo não. Vai perguntar para alguém que odeia Cristo. Ele não odeia Cristo por conta de Cristo, ele odeia Cristo por conta das pessoas. Mas eu entendi que da mesma forma que eles odeiam, eles podem amar Cristo por conta das pessoas. E eu e você, nós somos as pessoas que as pessoas vão amar, olhar e falar assim: Cristo através da vida dessa pessoa é diferente. Então a gente olha para esses avivamentos, a gente olha que homens e mulheres foram tomados pelo poder do Espírito Santo, foram avivados por Cristo, para que as pessoas conhecessem a Cristo, conhecessem o poder daquilo que o Espírito Santo de Deus pode fazer. Aonde eu entrava, eu entendia: eu sou igreja nesse lugar. Igreja não é esse templo físico aqui, ó. Igreja é cada um de nós. É você no seu serviço entender que você é igreja. É você na sua escola, adolescente e jovem, entender. Eu falo, pastor Samuel, eu falo todos os dias para os adolescentes. Eu falei: eles são os pastores das igrejas deles, das escolas deles. Cada um de vocês são os pastores. O pastor Samuel e o bispo Oide, eles não vão na sua escola, porque o Espírito Santo de Deus te colocou lá, para que você ganhe a sua escola para Cristo. É isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer. Por isso que hoje eu tenho andado com tanta alegria dentro das escolas. Por quê? Porque eu sei que é um campo branco, onde os campos estão abertos, onde eles estão clamando, desesperados: façam alguma coisa pela gente. Eu falei assim: então é isso, nós vamos fazer. Guilherme, eu sou limitado. Você vai olhar para a Bíblia e você vai ver que todos eram limitados. Todos eram limitados. Por último, para me encerrar, o movimento pentecostal
Fala sobre o batismo com o Espírito Santo e o revestimento de poder e a chegada dos primeiros missionários aqui ao Brasil. Mas ser tomado pelo Espírito Santo de Deus e revestido de poder é algo maravilhoso. Eu me lembro da história da minha avó Tina, porque um dia eu peguei a Bíblia dela e eu achei interessante isso, porque na capa da Bíblia dela aqui, ó, bem aqui, tem duas datas. A data que ela foi batizada no Espírito Santo e a data que ela falou em línguas. Hoje está tão bagunçado que a gente acha que é a mesma coisa. E eu olhando para aquilo, eu falei assim, gente, eu não sabia diferenciar isso. E a minha avó tem as duas datas, uma, e aí alguns meses depois ela fala em línguas. Aí eu falei assim, isso é a preciosidade daquilo que estava vivendo. Era tão precioso que ela falou assim, olha, o dia que eu fui tomado pelo Espírito Santo foi esse aqui, ó. Orando e clamando a Deus. E aí que o dia que eu falei em línguas estranhas. Por quê? Porque era algo importante. E aquilo que é importante a gente lembra a vida inteira. E aí a gente vê... O que é poder? Poder vem de dinamis, que significa dinamite. É como se colocasse uma dinamite num lugar e explodisse, espalhasse tudo. O poder do Espírito Santo é dessa forma. A gente acha que o poder do Espírito Santo de Deus é aquele traque que joga no chão. Faz um movimentinho, prá, traca, traca. Não. A gente está acostumado e a gente limita o Espírito Santo de Deus a poucas coisas, porque a gente acostumou. Você já notou? As pessoas chegam aqui em cima, a gente assume esse lugar e fala assim, irmãos, quantos já sentiram o poder do Espírito Santo de Deus aqui? Aí a maioria levanta a mão falando que sentiu, irmão. A gente mente nessas poucas coisas. Porque a maioria, né? O culto acabou de começar e aí tem muita gente que fala assim, quem já sentiu o poder do Espírito Santo? Quem já sentiu Jesus aqui, irmão? A maioria não sentiu, irmão. Aí Jesus quer te encher, mas você está falando que já foi cheio sem ser cheio. Aí eu falo assim, então não precisa, né? Já está falando que foi cheio. Eu olho para essas histórias de Daniel Berg e Gunnar Ving, chegam ao Brasil. As pessoas falam assim, qual que é o meu chamado? Aonde Deus quer me usar? Se você for olhar a história desses dois rapazes, vocês vão ver que quando Deus fala para eles serem enviados, eles não sabiam nem para onde iriam. Aí eles vão orar e vão buscar Deus. Aí mostra-se o Pará, eles vão procurar no globo terrestre e falam assim, é aqui, ó. E vem direcionado. E hoje a nossa igreja existe por conta de dois jovens que saíram tomados pelo poder do Espírito Santo de Deus e vieram avivados para avivar a nossa terra, avivar a nossa nação. E hoje eu e você, nós somos reflexo disso. Eu e você, nós somos reflexos da vida de dois jovens dispostos a fazer algo a mais pelo Senhor. Missões não é algo só do pastor. Missões é algo da igreja. Para me encerrar, deixa eu só contar algo para vocês. A gente é muito bom para reclamar das coisas. A gente é muito bom de achar os defeitos da igreja. A pastora Eni está aqui. Um dia nós estávamos na reunião de obreiro, lá com o pastor João. E eu amo essa história. A gente estava sentado e eu na reunião de obreiro lá, assistindo a reunião de obreiro, acho que foi uma das primeiras reuniões. Aí falando sobre o trabalho de evangelismo e de missões, falando sobre esse monte de coisa, levantou um obreiro, sabe aqueles obreiro brabo? Porque tem uns obreiros que é brabo, irmão, para falar. Falou, pastor, eu não estou vendo a nossa igreja ter grupo de evangelismo, sair para evangelizar. Eu não estou vendo a gente ir nos hospitais, eu não estou vendo a gente fazer isso, eu não estou vendo a gente ir nas casas e de lar em lá, eu não estou vendo o evangelismo, eu não estou vendo a gente visitar os lares. Eu me lembro que o pastor João olhou para ele e falou assim, o irmão está certo, é correto. Mas eu quero aproveitar que o irmão está de pé e consagrar o irmão como líder do departamento de evangelismo a partir de agora. Sabe quantos evangelistas que fez, irmão? Nenhum. Porque gente para falar tem um monte, agora gente para fazer são poucos. Que você pare de ser os que só falam. Que você seja aquele que entenda o seu chamado e fala assim, eu vou fazer pela obra de Deus. O reino de Deus vai ganhar. Olhar para a igreja e falar assim, está faltando gente para limpar a igreja, em vez de você reclamar, você fala assim, eu vou me dispor a limpar. Está faltando gente no departamento de criança, em vez de reclamar do departamento de criança, eu falo assim, eu quero ser a solução.
Está faltando gente para cuidar do bazar. Eu vou ser o primeiro a me dispor a fazer isso. Isso é ser avivado, irmão. Isso é ser cheio do Espírito Santo de Deus. É entender a necessidade da igreja e corrigir ela através da sua vida e não da vida dos outros. Postei essa semana que se os fofoqueiros decidissem falar de Jesus como falam da vida dos outros, o evangelho já tinha sido espalhado na terra. Vamos abrir, pastor Samuel, o ministério dos fofoqueiros. Aí a gente vai trazer os fofoqueiros e falar assim, ó, a gente quer que vocês falem da vida desse cara aqui, ó, porque esse homem aqui, a gente precisa que vocês falem dele. Toma aqui, tá aqui a história dele, pode falar, espalha aí para todo mundo mesmo, pode falar. Se cada igreja tivesse um ministério dos fofoqueiros ativo falando de Jesus, o nome de Jesus já tinha sido espalhado em toda a terra. Busque cada vez mais ser avivado pela presença de Deus. Busque ser tomado por esse Espírito Santo. Entenda que a missão não é só do pastor, não é só do líder de varões, não é só da líder de senhoras, não. A missão é minha e sua. A missão é nossa. Em vez de nós reclamarmos, nós seremos a diferença e a mudança que nós tanto queremos. Se o povo não ora, em vez de você reclamar que o povo não ora, você vai orar. Falei, Deus, se nós estamos precisando de oração, então nós vamos para os estádios orar, nós vamos fazer alguma coisa, nós vamos alcançar esses lugares. E é isso que eu acredito, é ver a transformação que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. E o Espírito Santo de Deus vai fazer através da sua vida. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Diferente. Eu sei que existem pessoas que às vezes estão aqui que, por algum motivo ou outro, você está distante de Deus. Você se afastou dos caminhos do Senhor. Tem algo que te distancia. E deixa eu dizer algo para você. Não é só o simples fato de nós estarmos na casa de Deus que nos fazem um cristão, não. O que nos faz cristão de verdade é nós nos parecermos com Cristo. Guilherme, eu ando distante de Deus. Eu ando andando por caminhos que não agradam a Deus. A Bíblia diz que o céu entra em festa quando a gente se arrepende da forma errada que a gente tem vivido. E hoje o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui nessa manhã para falar sobre avivamento, falar sobre missões. E antes dele alcançar os de fora, ele vai alcançar os que estão aqui dentro. E ele quer nos alcançar hoje aqui nesse lugar. Guilherme, eu estou distante, me afastei. Estou aqui hoje essa manhã, perdi o rumo da minha vida. Ô Guilherme, às vezes eu nunca entreguei a minha vida para Jesus de verdade, mas hoje o Espírito Santo de Deus marcou essa manhã, para que fosse uma manhã que você fosse alcançado por Deus aqui nesse lugar. Guilherme, essa pessoa sou eu, mas eu não posso continuar de jeito mais. O Espírito Santo de Deus tem me inquietado, e a obra que o Espírito Santo de Deus tem para a sua vida é algo grandioso, irmão, você precisa entender isso. Guilherme, eu estou dessa forma, estou distante, mas eu não quero continuar assim mais, eu preciso voltar. Se o Espírito Santo de Deus falou com você, levante sua mão assim no seu lugar. Eu quero orar pela sua vida aqui hoje nesse lugar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Se você puder, você que levantou a sua mão, vem aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Enquanto eles estão vindo, você também que fala assim, Guilherme, o chamado que Deus tem para a minha vida é algo grandioso, eu fico negligenciando, procrastinando para depois, deixando para depois. Mas eu sei que quando eu entender esse chamado para a minha vida, eu vou viver algo maravilhoso. A gente vai deixar, irmão. Chegue aqui à frente, pode chegar aqui. Os céus estão em festa. Aleluia. As pessoas sempre perguntam, falam assim, Guilherme, você não tem medo de fazer apelo? Não, eu falei, não tem medo porque não sou eu que perco quando eu não venho. Sempre que você estiver ministrando, se você estiver perto de alguém, não tenha medo de oferecer Cristo para as pessoas, porque quem perde não é você. Quem perde é quem não aceita. Jesus é maravilhoso, Jesus é extraordinário.
Estenda as suas mãos aqui à frente. Pai, hoje os céus estão em festas aqui nesse lugar, Pai, e nós nos alegramos com isso. Pessoas que reconhecem o quão distante de Ti estão e que dizem assim: Pai, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença, eu preciso ser renovado, cheio do Teu Espírito Santo aqui nesse lugar. Que aquilo que o Senhor fez com homens e mulheres de Deus tomados pela Tua presença, que o Senhor, assim como o Senhor fez com Daniel Berg, com o Navinho, que o Senhor envie missionários da nossa nação para países onde precisam, para que eles possam ser fonte de transformação por onde estiverem. Espírito Santo de Deus, hoje essa lição nós aprendemos e entendemos o poder de pessoas que entendem a preciosidade de missões, a preciosidade de ser avivado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, nos use cada vez mais, nos faça ir cada vez mais longe, para que nós possamos vivenciar a grandiosidade do Teu reino aqui nessa terra. Tome a vida deles, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, faça deles fonte de transformação por onde passarem, que o pecado caia por terra e que a vida em santidade seja, Pai, cada vez mais o principal propósito da vida deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um abraço em alguém que está do seu lado e falar assim: olha, Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo, Jesus tem algo grande para cada um de nós.